Olá, bem-vindo ao Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 89, estamos no período dos Juízes e vamos ouvir Juízes 1 a 3, Rute 1 e Salmo 133. Juízes 1. E aconteceu que depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem de nós irá em primeiro lugar combater os cananeus? O Senhor respondeu: Subirá Judá, pois entreguei o território nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo à terra que me tocou em sorte, para fazer guerra aos cananeus, e também eu subirei contigo à tua terra. E Simeão foi com ele. Subiu, pois, Judá, e o Senhor entregou nas suas mãos os cananeus e os perizeus, e derrotaram 10.000 deles em Bezeque. Tendo encontrado Adoni-Bezeque em Bezeque, e derrotaram os cananeus e os perizeus. Então Adoni-Bezeque fugiu, mas eles perseguiram-no, apanharam-no e amputaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque disse então: 70 reis, amputados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam os restos de comida sob a minha mesa. Assim fiz eu, assim Deus me pagou. Levaram-no para Jerusalém e lá morreu. Os filhos de Judá atacaram então Jerusalém, tomaram-na, passaram os seus habitantes a fio de espada e incendiaram a cidade. Depois desceram os homens de Judá a combater os cananeus que habitavam nas montanhas, no Negueb e na planície. Judá marchou então contra os cananeus que habitavam em Hebron, antes chamada Kiriat Arbá, e derrotou Sheshai, Aimán e Talmai. Em seguida partiu contra os habitantes de Debir, cujo nome era de Kiriat Sefer. Então disse Caleb: Aquele que atacar Kiriat Sefer e a conquistar, dar-lhe-ei por esposa minha filha Acsá. Então Oteniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou-a e Caleb deu-lhe por esposa a sua filha Acsá. Quando ela chegou, ele incitou-a a pedir ao pai um campo. Ao descer do jumento, perguntou-lhe Caleb: Que tens? Então ela disse: Faz-me um favor. Tal como me deste uma região árida, dá-me também uma que seja irrigada por fontes de água. E Caleb deu-lhe fontes na encosta e fontes nos vales. Ora, os filhos de Obab, o quineu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que fica a sul de Arad. Foram viver com os povos de lá. Judá prosseguiu a sua marcha com seu irmão Simeão e derrotaram os cananeus que habitavam em Cefate. Destruíram-na completamente. Votaram-na ao extermínio e puseram à cidade o nome de Ormá. Entretanto, Judá apoderou-se de Gaza e seu território de Ascalon, de Ecrón e suas terras. Aconteceu que o Senhor estava com Judá e este apoderou-se da montanha, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície porque tinham carros de ferro. Deram Hebron a Caleb, como Moisés havia dito, e Caleb expulsou de lá os 3 filhos de Anak. Quanto aos jebuseus que habitavam em Jerusalém, os filhos de Benjamim não os expulsaram. E assim os jebuseus moram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até aos dias de hoje. Os filhos de José marcharam também contra Betel, e o Senhor estava com eles. Mandaram fazer a exploração de Betel, cidade que antigamente se chamava Luz. Os exploradores viram então um homem que saía da cidade e disseram-lhe: Ensina-nos como se entra na cidade e não te faremos mal. Ele mostrou-lhes a entrada da cidade e eles passaram-na a fio de espada. Porém, aquele homem e a toda a sua família deixaram-nos em liberdade. O homem retirou-se para a região dos Hititas, fundou aí uma cidade a que pôs o nome de Luz, nome que ela conserva até aos dias de hoje. A tribo de Manassés não conquistou Bet-Shan com as localidades vizinhas, nem Taanac com as localidades vizinhas e seus habitantes,
nem Dor com as localidades vizinhas e seus habitantes, nem Giblã com as localidades vizinhas e seus habitantes, nem Megiddo com as localidades vizinhas. Os cananeus continuaram a habitar nessa terra. Porém, quando Israel se tornou suficientemente forte, impôs-lhes tributo, mas não os expulsou. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus que moravam em Gezer, e estes continuaram a viver ali, no meio de Efraim. A tribo de Zabulão não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, e os cananeus continuaram a habitar no meio dela, mas ficaram sujeitos a tributo. A tribo de Azer não expulsou os habitantes de Acó, nem os de Sidon, nem os de Alab, nem os de Aquzib, de Elbá, os de Afec, nem os de Reob. Por isso, os filhos de Azer estabeleceram-se entre os cananeus, habitantes da região, visto não os terem expulsado. A tribo de Neftali não expulsou os habitantes de Bet-Shemesh e os de Bet-Anat, e estabeleceu-se entre os cananeus, habitantes da região. Mas os habitantes de Bet-Shemesh e os de Bet-Anat ficaram a pagar tributo. Os amorreus repeliram a tribo de Dan para a montanha, não lhes permitindo descer à planície. Os amorreus conseguiram ficar em Arerés, em Aialon e em Shaalbim. Mas quando os descendentes de José ficaram mais fortes, obrigaram-nos a pagar tributo. O território dos amorreus estendia-se desde a subida de Acrabim e de Selá para cima. Juízes 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Fiz-vos subir do Egito e trouxe-vos à terra que havia prometido sob juramento a vossos pais. Tinha-vos dito: Jamais quebrarei a minha aliança estabelecida convosco para sempre, e vós, da vossa parte, não pactuareis com os habitantes desta terra. Antes, haveis de destruir os seus altares. Vós, porém, não ouvistes a minha palavra. Que fizestes? Eis porque eu disse: Não os expulsareis diante de vós, servir-vos-ão de inimigos, e os seus deuses hão de construir para vós uma armadilha. Ora, desde que o anjo do Senhor proferiu estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo soltou gritos e chorou. Por isso chamaram este lugar Boquim, e aí ofereceram sacrifícios ao Senhor. Josué despediu o povo e os filhos de Israel foram cada um para a terra que lhe tocou em herança. O povo serviu o Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que lhe sobreviveram, e viram a grande obra que o Senhor tinha realizado em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no território que lhe coubera, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, a norte do monte Gaás. Depois, toda esta geração se foi juntar a seus pais. Surgiu então depois dela outra geração que não conhecia o Senhor, nem a obra que o Senhor havia feito em favor de Israel. Os filhos de Israel fizeram o mal perante o Senhor e prestaram culto aos ídolos de Baal. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e foram atrás dos deuses dos povos que os rodeavam. Prostraram-se diante deles e ofenderam o Senhor. Abandonaram o Senhor e adoraram Baal e os filhos de Astarté. Inflamou-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos salteadores que os espoliaram e vendeu-os aos inimigos que os rodeavam. Eles já não foram capazes de lhes resistir. Para onde quer que saíssem, pesava sobre eles a mão do Senhor como um flagelo, conforme lhes havia dito e jurado. E foi muito grande a sua angústia. O Senhor suscitou então juízes que os libertaram dos seus espoliadores. Eles, porém, nem mesmo aos seus juízes deram ouvidos. Prostituíram-se a deuses estranhos e prostraram-se diante deles. Depressa se desviaram dos caminhos que seus pais tinham trilhado, obedecendo aos preceitos do Senhor, não procederam como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com aquele juiz, libertando-os da mão dos seus inimigos durante toda a vida do juiz. É que o Senhor deixava-se comover pelos seus lamentos, frente aos que os oprimiam e humilhavam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a corromper-se, mais ainda que seus pais, seguindo deuses estranhos para os servir e adorar, não renunciavam aos seus crimes, nem à sua conduta pertinaz. Inflamou-se então a ira do Senhor contra Israel e disse: Já que este povo violou a minha aliança que eu estabeleci com os seus pais e não ouviu a minha voz,
também eu não continuarei a expulsar diante dele nenhum dos povos que Josué deixou quando morreu. Por meio deles vou pôr à prova Israel, para saber se seguirão ou não os caminhos do Senhor, como seguiram seus pais. Foi por isso que o Senhor deixou esses povos nos seus territórios. Não os expulsou logo, nem os entregou nas mãos de Josué. Juízes 3. Estes são os povos que o Senhor deixou subsistir para por meio deles pôr à prova os israelitas que não conheceram nenhuma das guerras de Canaã. Foi precisamente para assim provar as gerações dos filhos de Israel, para os instruir na guerra, somente porque a não haviam experimentado antes. Eram 5 os príncipes dos filisteus e todos os cananeus, os sidónios e os heveus que habitavam o monte do Líbano, desde a montanha de Baal-Hermon até à entrada de Amate. Estes subsistiram, pois, para pôr à prova os israelitas, para ver se eles ouviriam os mandamentos do Senhor, que ele havia prescrito a seus pais por meio de Moisés. Assim, os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram por esposas as filhas deles e deram-lhes as suas em casamento, e prestaram culto aos seus deuses. Os filhos de Israel praticaram o mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor seu Deus e serviram os ídolos do Deus de Baal e da deusa Asherá. A ira do Senhor inflamou-se contra Israel e entregou-os nas mãos de Cushan-Rishathaim, rei de Aram-Naaraim. E os filhos de Israel serviram a Cushan-Rishathaim durante 8 anos. Mas os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor mandou-lhes um Salvador que os libertou. Otaniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor esteve com ele, e ele foi juiz em Israel e partiu para a guerra. O Senhor pôs nas suas mãos Cushan-Rishathaim, rei de Aram, e a sua mão triunfou contra ele. O país viveu em paz durante 40 anos. Depois, Otaniel, filho de Kenaz, morreu. Os filhos de Israel voltaram a praticar o mal diante do Senhor. O Senhor mandou contra eles Eglon, rei de Moabe, por terem praticado o mal diante do Senhor. Eglon aliou-se com os amonitas e com os amalecitas. Depois pôs-se em marcha contra Israel e derrotou Israel, tomando a cidade das palmeiras. Então os filhos de Israel ficaram submetidos a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Os filhos de Israel clamaram então ao Senhor, e o Senhor enviou-lhes um Salvador. Eude, filho de Gerá, filho de Benjamim, que era escardino. Os filhos de Israel enviaram um tributo a Eglon, rei de Moabe, por seu intermédio. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, de meio côvado de comprimento, e colocou-o debaixo das vestes, junto à coxa direita. Entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe. Eglon era um homem muito gordo. Mal acabou de apresentar o tributo, Eude foi-se embora com os que tinham trazido o tributo. Mas ao chegar perto dos ídolos que estão junto de Gilgal, voltou para trás e disse ao rei: Ó rei, tenho um segredo a confidenciar-te. E ele disse: Silêncio. E todos os que estavam com ele se retiraram. Eude foi ter com Eglon. Este encontrava-se a descansar no quarto de cima muito fresco que lhe era reservado. E disse Eude: Tenho uma palavra de Deus para ti. E o rei levantou-se do seu trono. Então, estendendo a mão esquerda, Eude tomou o punhal de junto da coxa direita e cravou-lhe no ventre. O próprio cabo penetrou após a lâmina e a gordura voltou a fechar a ferida, pois Eude não retirou o punhal do ventre do rei. Então Eude saiu pela janela, depois de ter deixado bem fechadas as portas do quarto de cima, trancando-a com ferrolhos. Tendo ele saído, chegaram os servos e, ao verem as portas aferrolhadas, disseram entre si: Está com certeza a fazer as suas necessidades no quarto fresco de verão. Esperaram até ficarem preocupados. É que ele nunca mais abria as portas do quarto de cima. Foi então que pegaram na chave, abriram e eis que o seu senhor jazia morto por terra. Eude, esse, tinha fugido enquanto eles esperavam. Já tinha ultrapassado os ídolos de Gilgal e escapara para Seirá. Chegado às terras de Efraim, tocou a trombeta nas montanhas. Com ele à frente, desceram da montanha os filhos de Israel. Ele disse-lhes então:
Vinde comigo, pois o Senhor entregou nas vossas mãos os moabitas, vossos inimigos. Eles seguiram-no, ocupando os vales do Jordão, junto de Moabe, e não deixaram passar ninguém. Foi então que derrotaram Moabe com os seus cerca de 10.000 homens, todos robustos e valentes. Nem um só escapou. Nesse dia, Moabe foi humilhado às mãos de Israel, e o país viveu em paz durante 80 anos. Depois dele foi juiz Shamegar, filho de Anat. Derrotou os filisteus em número de 600 homens com um aguilhão dos bois, e também ele libertou Israel. Rute 1. No tempo em que os juízes governavam, uma fome assolou o país. Certo homem de Belém de Judá emigrou para os campos de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e os 2 filhos Maalon e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegarem aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Entretanto, Elimeleque, esposo de Noemi, morreu, deixando-a com os seus 2 filhos. Eles tomaram para si mulheres moabitas, uma chamada Orpá e outra Rute. Viveram ali cerca de 10 anos. Morrendo Maalon e Quilion, Noemi ficou só, sem os seus 2 filhos e sem o marido. Então levantou-se, na companhia das 2 noras, para regressar dos campos de Moabe, pois ouvira dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo e lhes tinha dado pão. Noemi deixara aquela terra onde vivera e com as suas 2 noras pusera-se a caminho para regressar à terra de Judá. Mas Noemi disse às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma para a casa da vossa mãe. Que o Senhor use de misericórdia convosco, como vós usastes comigo e com os que morreram. O Senhor vos conceda encontrar a paz, cada uma em casa do seu marido. Então ela beijou-as em despedida. Mas elas, começando a soluçar, disseram: Não, nós queremos voltar contigo para o teu povo. Noemi respondeu-lhes: Parti, minhas filhas, porque haveis de vir comigo? Porventura tenho eu ainda no meu seio filhos para que de mim possais esperar outros maridos? Voltai, minhas filhas, pois já estou demasiado velha para me casar de novo. E ainda que eu dissesse: Tenho esperança. Sim, esta noite pertencerei a um homem e gerarei filhos. Acaso irias esperar que eles se tornassem grandes sem casardes de novo? Não, minhas filhas. Pensando em vós, a minha amargura é sem medida, porque a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas choraram novamente em alto pranto. Entretanto, Orpá beijou a sua nora e retirou-se. Mas Rute permaneceu na sua companhia. Noemi disse-lhe: Vês, a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vai tu também com a tua cunhada. Mas Rute respondeu: Não insistas para que te deixe, pois onde tu fores eu irei contigo, e onde pernoitares aí ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, também eu quero morrer, e ali serei sepultada. Que o Senhor me trate com rigor e ainda o acrescente, se até mesmo a morte me separar de ti. Vendo que ela estava assim decidida, Noemi não insistiu mais com ela. Seguiram juntas e chegaram a Belém. Mal entraram na cidade, toda a Belém se alvoroçou por causa delas, e as mulheres diziam: Esta é Noemi? Ela replicava: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso encheu-me de amargura. Parti com as mãos cheias e o Senhor fez-me voltar de mãos vazias. Porque me chamais Noemi, se o Senhor me humilhou e o Todo-Poderoso me maltratou. Foi assim que Noemi voltou, e com ela a sua nora Rute, que era originária dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Salmo 133. Cântico das Peregrinações, de David. Vede como é bom e agradável que os irmãos vivam unidos. É como o óleo perfumado derramado sobre a cabeça, a escorrer pela barba, a barba de Arão, a escorrer até à orla das suas vestes. É como o orvalho do monte Hermon que escorre sobre as montanhas de Sião. É ali que o Senhor dá a sua bênção, a vida para sempre.
Olá, eu sou o Padre Lourenço Lino. Estou convosco e com as equipas de Jovens de Nossa Senhora no Mais 365. Senhor nosso Deus, aqui estamos mais um dia para te escutar através da tua palavra. Abre os nossos ouvidos, ilumina a nossa inteligência e faz-nos acolher tudo aquilo que nos queres dizer. Amém. Hoje temos a alegria de começar 2 novos livros. O livro dos Juízes e o livro de Ruth. São 2 livros interessantes de comparar, porque o livro de Ruth, como ele próprio começa por dizer, dá-se no tempo em que os juízes governavam. E, no fundo, é a macronarrativa, a narrativa do povo como é governado, das suas dificuldades com os outros povos. E outra é uma micronarrativa, a história de uma sogra e de uma nora, Noemi e Ruth. No livro dos Juízes vemos como depois da morte de Josué, o povo de Deus fica numa certa orfandade. Não tem mais um líder como Moisés ou como Josué, um líder claro, escolhido para conduzir o povo em fases cruciais da sua história. E Deus suscita juízes. Os juízes são estes homens, e na verdade, não só homens, como veremos, que são carismáticos, ou seja, são atentos ao Espírito do Senhor e que Deus suscita como autênticos salvadores do seu povo. Nós vemos como a sua missão é descrita no capítulo 2, versículos 16 em seguinte. O Senhor suscitou então juízes que os libertaram dos seus espoliadores. Eles, porém, nem mesmo aos juízes deram ouvidos, prostituíram-se a deuses estranhos e prostraram-se diante deles. Esta é, no fundo, a estrutura de todo o livro dos Juízes, como veremos. Deus suscita juízes porque quer continuar a ser fiel ao seu povo e quer salvar o seu povo de todas as adversidades. Mas o povo não é capaz de corresponder ao Senhor. E o povo rapidamente se transvia, abandona a aliança e faz aquilo que Deus tinha proibido. E depois vêm as dificuldades, vêm os problemas, e o povo arrepende-se, e o Senhor volta a suscitar juízes, e assim vai. No fundo, o livro dos Juízes é um livro cíclico, nesta estrutura básica, e é um livro que expõe muitas dificuldades especialmente no coração duro deste povo, e nós veremos isso ao longo, podemos dizer até de todo o Antigo Testamento. Deus insiste na aliança, e o povo insiste em, muitas vezes, deixar a aliança e voltar aos seus deuses ou aos deuses dos povos ao seu redor. O livro dos Juízes é precioso para nós para aprendermos a fazer uma leitura da história como história de salvação. E essa é uma aprendizagem que a Bíblia nos vai querer transmitir, não só aqui, mas ao longo de toda a história do povo de Israel. Ou seja, aprender a ver nas dificuldades, aprender a ver nas provações, nas guerras, nos exílios, aprender a ver também aí a mão providente de Deus, que através de acontecimentos difíceis tira sempre um bem, chama ao arrependimento e, salvando o seu povo, redimindo, mostra como continua atento aos seus clamores, como continua atento às suas necessidades, como no Egito, onde começou esta grande aliança, quando Deus ouviu o clamor do seu povo e suscitou Moisés para o libertar da escravidão e o conduzir a uma terra prometida. E Deus usa de todas as coisas que acontecem, porque é Senhor da história, para nos salvar. Por exemplo, o livro dos Juízes descreve como Deus não expulsou diante do seu povo todos os povos, porque, dizia o Senhor, por meio deles vou pôr à prova Israel, para saber se seguirão ou não os caminhos do Senhor, como seguiram os seus pais. Vamos agora dedicar um olhar ao livro de Ruth. Ruth, cujo nome significa amiga, um nome muito apropriado para ela, a partir daquilo que vemos desta história, da sua amizade para com a sua sogra. Esta sogra, portanto, que fica viúva e que perde os seus 2 filhos e fica por isso com as suas noras. E diante desta situação trágica, ela põe-se a caminho para regressar à terra de Judá, mas despede as suas noras, diz: vão também vocês para as vossas terras, voltem à vossa parentela, voltem aos vossos deuses, voltem aos vossos costumes, já não precisam de ficar comigo, voltem a casar, façam a vossa vida. E apesar das duas gostarem muito da sogra, de facto acabam por tomar atitudes diferentes, como ouvíamos. Orpa beija a sogra, mas retira-se.
Ruth, contudo, permanece na sua companhia. E diante da insistência da sogra, ela diz: não insistas para que eu te deixe, pois onde tu fores, eu irei contigo, onde pernoitares, aí ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. É uma história bonita por causa desta lealdade familiar, desta lealdade de Ruth com esta sua sogra, com esta mulher, com Noemi, cujo nome significa doçura, e por isso ela, amargurada pela morte do seu marido e dos seus filhos, pedirá, como ouvíamos, que lhe chamem Mara, cujo nome significa amargura. Mas é uma consolação para ela a amizade da sua nora e a companhia da sua nora. E Ruth, recordemos, é moabita, não é do povo de Israel, mas pela sua bondade ela também entrará na história do povo de Israel e será até antepassada do rei David, bisavó do rei David, e por isso pertence também à genealogia do próprio Jesus. Por isso, neste livro de Ruth, aprendemos como na Bíblia contam não só os factos extraordinários da história do povo e os grandes prodígios, mas também as situações pequenas, como dizia, as micronarrativas, as lealdades familiares, a amizade, e como em tudo isso Deus se agrada e tudo isso torna para nós modelo e história da salvação. Te pedimos, Senhor, a graça de aprendermos com a Tua Escritura, com a Tua Palavra, a cumprirmos sempre a Tua vontade, não só nos factos extraordinários da nossa vida, mas também nas pequenas coisas, nas relações com os nossos familiares, com os nossos amigos, na simplicidade do dia-a-dia. Ajuda-nos, Senhor, a sermos-te fiéis em tudo, no pequeno e no grande. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Continuamos no período dos Juízes. Começámos 2 livros novos, Juízes e Ruth. E esta ideia de começar pode ser um entusiasmo para darmos a alguém que ainda não conhece o Mais 365, que ainda não começou a ler a Bíblia inteira um dia de cada vez. Pode ser uma boa oportunidade para dizermos a mais pessoas que a Palavra de Deus tem muita coisa para nos dizer. Um abraço em Cristo. Até amanhã.